Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Nesta aula, nós trataremos de técnicas de leitura de textos em línguas estrangeiras, com foco especialmente em textos em inglês, tá bom? Eu já publiquei o material para vocês lá na plataforma, né? E aqui eu vou iniciar a minha explicação a respeito do tema. Eu vou apresentar aqui para vocês o meu quadro para eu poder explicar a matéria sobre ele, ok? So just a second. Bom, pessoal, em alguns instantes aparecerá aí o quadro, ou já apareceu para vocês. Vejam só, nós vamos tratar nessa aula sobre técnicas de leitura de textos em língua estrangeira, né, como eu havia falado. Existem várias abordagens que você pode tomar quando for tentar entender um texto em língua estrangeira, tá bom? Algumas técnicas são bem simples e elas nos ajudam a ter uma ideia geral sobre o texto e buscar informações específicas assim de uma forma bem rápida. E muitas vezes em questões de vestibular e de concurso público, ou até mesmo questões de text comprehension, questões de compreensão textual que vocês fazem na escola, demandam que vocês busquem informações específicas no texto, tá bom? Como datas, estatísticas, ou então informações relacionadas a quantidades, a medidas como peso, altura e coisas do tipo, tá bom? Nós vamos tratar inicialmente de duas estratégias bastante conhecidas, que são as estratégias de skimming e scanning, tá bom? Então vejam o que eu pus aqui no quadro para vocês, olha. So we have two strategies, okay? Two basic strategies. Quando você lê um texto, você não precisa prestar atenção em exatamente tudo, ou entender tudo para conseguir responder a alguma pergunta de uma atividade de text comprehension, de compreensão textual. E essas duas técnicas, elas ajudam vocês nisso, tá bom? Em vocês obterem uma informação rápida de uma maneira bastante eficiente. Então, olha só, funciona da seguinte forma. Então, como vocês podem ver aqui, o que são skimming e scanning, professor? São strategies, são estratégias that help you find the information you need. Estratégias que ajudam vocês a encontrar a informação que você precisa, tá bom? Eu vou explicá-las de forma separada, tá? Just a minute. So, what is skimming, professor? E what is scanning? Scanning. Bom, skimming vem da palavra skim em inglês. Vou por aqui em cima. Skim, tá bom? Skim, como substantivo, significa nata. Nata de quê, professor? Nata do leite, tá bom? Nata de leite. Nata de leite, a nata do leite é aquilo que fica sobre a superfície do leite, né, após o leite ser fervido. Skim passa essa ideia de algo superficial, algo ali apenas na superfície. Se vocês entenderem isso, isso já facilita muito na compreensão do que seria essa técnica chamada de skimming. Então, o que é skimming, professor? Você vai adotar essa técnica quando você tenta entender o assunto geral do que trata um texto. Você corre os seus olhos ali pelo texto, dá uma olhada em título, dá uma olhada talvez no começo do primeiro parágrafo, no começo do último parágrafo do texto, para ter uma noção do que se trata o texto, do assunto geral tratado naquele texto, tá bom? Isso a gente chama de fazer o skimming do texto, tá bom? Você passar uma rápida olhada, né, ali pelo texto, para tentar chegar a uma conclusão a respeito do assunto de que trata aquele texto, tá bom? O scanning já é um pouco diferente. Scanning também é uma leitura bem rápida que você faz do texto, só que no scanning você vai em busca de specific information, de informações específicas. So, you are trying
to find. Você está tentando encontrar, pay attention guys, specific information in the text. Você está tentando encontrar informações específicas no texto. Quando você vai em busca, por exemplo, de um número, da idade de alguém, ou de um dado estatístico, ou de uma palavra específica, ou de uma expressão específica, você está fazendo scanning. Então, se a questão da atividade pede para você, por exemplo, o número de pessoas que foram infectadas por uma doença X num dado período de tempo, você volta ao texto, corre os olhos rapidamente pelo texto e vai em busca de um número ou de uma palavra que faça referência a essa infecção, tá bom? E a quantidade de pessoas que foram infectadas. Então vamos continuar aqui com a explicação. Eu vou mostrar para vocês um resumo do que eu acabei de falar, tá bom? Então vejam só, pessoal. Pay attention to this picture here. Eu vou deixá-la bem aqui centralizada, porque ela explica para vocês o que é skimming e o que é scanning. Olha só. Então, skimming means to read quickly to get the general idea. Skimming significa ler rapidamente para pegar a ideia geral. Então, quando você faz skimming, quando você skim the text, o verbo é skim, você lê o texto bem rapidão. Na verdade, você nem lê palavra por palavra, você ignora as palavras que você não conhece, você vai só dando uma olhada e pegando algumas informações isoladas para tentar chegar a uma conclusão a respeito do assunto tratado naquele texto. E o scan, como eu falei, é quando você está tentando encontrar informação específica. Olha só a definição que tem aqui. Scanning means to look quickly for one thing in particular. Então, scanning significa look for, significa procurar. Então, significa procurar rapidamente uma coisa in particular, em específico ou em especial. Então, você está em busca de uma informação específica, em busca de uma informação em particular, tudo bem? Uma informação bem específica. Professor, quais são as ações que eu realizo quando eu estou fazendo skimming um texto, quando eu estou ali correndo os meus olhos bem rapidamente sobre o texto? Você faz o seguinte, pessoal, existem ações que você acaba executando enquanto você faz o skimming do texto. E quais são essas ações? Olha só, vou mostrar para vocês agora, just a moment. Quando é que vocês fazem isso na vida real? Quando é que vocês adotam essa técnica, mesmo sem perceber, na vida real? I have them here, okay? So just pay attention. So, you skim when você adota essa técnica de skimming, né? Quando você, pay attention, find out the main plot of a book and decide if you want to read it. Quando você descobre o enredo principal de um livro e decide se você quer lê-lo. Então imagine vocês em uma livraria, você pega um livro, talvez o livro te atraiu pela capa, não sei, você pega o livro, você vira o livro, né, e vai em busca daquela sinopse da história que tem no final. Você dá uma lida ali bem rapidona, às vezes você nem lê tudo, você só lê uma parte das informações para saber se a história parece interessante ou se a história é relevante a ponto de você decidir ler aquela história. Então, se você achar interessante, provavelmente você pode comprar o livro. Se você não achar interessante, você vai descartá-lo ali naquele momento. Então, quando você adota essa postura de virar o livro e ler ali o resumo, né, da história, você está fazendo um skimming do texto, tá bom? Você não leu a história toda. Você tem acesso a apenas uma parte da história e muitas vezes você nem sequer lê tudo aquilo, tá bom? Bom, isso é chamado de skimming, portanto. Quando mais você faz esse tipo de estratégia sem perceber? Olha só. You skim when você pratica o skimming quando você quickly try to find out if a website is useful for your research.
rapidamente tenta descobrir se um site é útil para uma pesquisa sua. Então, olha só, você lê tudo que você encontra em todos os sites quando você está buscando uma informação para uma pesquisa? Não. Você visita um site e corre seu olhar rapidamente pela tela em busca de informações relevantes para aquilo que você está pesquisando. Você não lê exatamente tudo que está ali, você lê apenas trechinhos, né? Você presta atenção em imagens ou então em títulos, você presta atenção em subtítulos, informações que se destacam, né, na página e que talvez atraiam você para a leitura daquele texto dentro daquele site. Quando você faz essa visita e passa o seu olhar rapidamente pela tela, você está fazendo skimming também, você está skimming this website homepage, ok? Outro exemplo, you skim when you, você faz o skimming quando você flip through the pages of a magazine. Flip through significa folhear, tá bom? Virar página por página, ou seja, folhear. Então, quando você folheia as páginas de uma revista ou de um brochure quer dizer folheto, tentando encontrar alguma coisa interessante para você ler. Então, você está lá com uma revista em mãos, você vai folheando a revista até se deparar com alguma informação ou alguma reportagem que te atrai. Se você se sentir atraído pela reportagem, provavelmente você vai lê-la até o final, né? Só que enquanto você está folheando a revista, em inglês a gente fala flipping through the magazine, você está apenas correndo o seu olhar sobre a página para tentar captar informações bem genéricas a respeito do que cada reportagem trata, né? Você está tentando descobrir ali um assunto tratado em cada reportagem. Então você está fazendo skimming, mesmo que você não saiba que está fazendo isso. Tudo bem? Talvez você não conhecesse por nome essa técnica. Ela chama-se skimming, ok, guys? E um outro caso é o seguinte, ó, you skim when you, você skim, né, você faz o skimming quando você read the headlines to the news in a newspaper. Aqui tá junto, mas é separado, tá? Read the headlines to the news in a newspaper. Você lê as manchetes do noticiário em um jornal impresso. Então, imagine uma pessoa que está com o jornal em mãos. A pessoa não lê o jornal inteiro de cabo a rabo, né, do começo ao fim. Ela corre o olhar dela pelas manchetes, né, aqueles trechos de texto que aparecem em letras garrafais, em negrito, chamando a atenção e resumindo o assunto tratado em cada reportagem. Geralmente, as pessoas prestam atenção em tabelas, em gráficos, em imagens e nessas headlines para chegar a uma conclusão a respeito do que trata o texto. Então, se eu estou interessado em ler algo do, do jornal, eu tenho que ter muito tempo para ler o jornal inteiro, né? Então, muitas vezes as pessoas leem apenas aquilo que lhes interessa, né? Fazer skimming nesse momento é muito importante para você ter uma noção geral de tudo que está ali e ir selecionando as reportagens que você considera mais relevantes naquele momento, tá bom? Passando agora para o scanning, lembrando o que é scanning, você scan um text, né? Você faz um scan do text quando você lê esse texto não integralmente, tá bom? Não significa ler palavra por palavra, prestando atenção em todas as palavras, não é isso. Você vai ler o texto em busca agora de informações específicas. Então, você pega uma palavra-chave e vai em busca de encontrar aquela palavra dentro do texto, tá bom? Um dado relevante, como eu falei, isso é muito útil quando você está resolvendo questões de vestibular, porque a pergunta às vezes te indaga alguma coisa bem específica. Então você aproveita alguma palavra-chave daquela pergunta e vai tentar localizar essa palavra dentro do texto. E quando você acha a palavra, aí você lê aquilo que está em volta daquela palavra. Provavelmente é ali que estará a informação que você precisa. Quando se trata de números, é muito mais fácil, né? Muito mais visual você localizar o número, né? Mas às vezes o número pode estar escrito, então você tem que ir em busca dele, de qualquer forma, de uma forma mais detalhada. Bom, prestem atenção então agora
as atividades que nós desempenhamos cotidianamente, que são consideradas scanning, mesmo que vocês não conheçam, tá bom? Por esse nome. Antes de eu prosseguir, deixe eu mostrar para vocês o verbo scan. Scan significa varrer, né? Tem aplicativos de celular que tentam detectar vírus no celular, eles fazem um scanning, uma varredura ali dos aplicativos que você tem instalados no seu celular para conseguir localizar alguma espécie de ameaça, né? Scanning vem da palavra scan, que significa varrer, né? Cobrir toda uma área. Quando você faz o scanning de um texto, você está fazendo uma varredura, né? Buscando ali informações específicas dentro do texto, tá bom? Vamos então às situações cotidianas em que a gente faz o que a gente chama de scanning, tá bom? Just a moment, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ações que nós fazemos que são consideradas scanning, ok? Vejam só, pessoal. Da mesma forma que eu pus aqui, olha, you scan when, você faz o skimming quando você, eu fiz aqui, olha. So, you scan when you, você scan, né, quando você. Look up a word in a dictionary, quando você procura uma palavra no dicionário. Vejam, você tem um objetivo específico, você está em busca de uma informação específica. Então, quando você se depara com uma palavra que você não conhece e você vai ao dicionário buscar o significado dessa palavra, vejam que você está indo em busca de uma informação específica, o significado daquela palavra, uma definição para aquela palavra. Então você está fazendo o que é chamado de scanning, você está fazendo scanning de uma informação, tá bom? Continuando. So, you scan when you, você faz o scan quando você find the time of a specific train on a timetable. Timetable é uma tabela de horários. Então, você faz scanning também quando você procura o horário de um trem específico em uma tabela de horários. Então, imaginem que você vai pegar um trem, um ônibus, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do ônibus. Você precisa pegar um ônibus e lá tem uma grade de horários mostrando quais são os próximos horários de partidas desse ônibus. Então, você faz um scanning daquele texto, né? No caso, escrito, pode ser numa parede, ou então em alguma outra coisa. E você está fazendo o quê? Você está indo em busca de uma specific information, um horário específico, tá bom? Ou vários horários específicos, para você saber qual é o melhor para você. Você está fazendo também scanning de uma informação, tá bom? Outro exemplo, olha, check. Check, aqui é um K, ok? Just a moment. Let me correct it here. There is K here. So, when you check what time a program is on TV. Quando você verifica que horas que um programa vai passar na TV. Quando você lá clica no botão para acessar a grade horária dos programas nos canais, você está em busca de um programa específico, você vai lá correndo com os dedos, né, clicando o controle remoto até você conseguir chegar naquele programa específico para verificar o horário que ele vai ser veiculado, você está indo em busca de uma informação específica, você está fazendo scanning também, tá bom? Uma outra ação que nós desenvolvemos que também recebe esse nome é quando we find some information in a website, quando nós tentamos encontrar uma informação em um site. Então vejam só, não confundam este caso aqui, em que eu falei de website, com este daqui. Vejam só, quando você está visitando os sites, quando você digita no Google um assunto e aparecem vários possíveis sites, e você entra em alguns para verificar se aquele site vai ser relevante para a sua pesquisa, você está fazendo um skimming. Você passa seus olhos ali pela tela, verifica se aquele site te serve, né? Você não lê, você não está em busca de informações específicas, você está vendo o geral, o geralzão, tá bom? Quando você, diferentemente, está atrás de uma informação específica, você fará scanning. Então, por exemplo, imaginem que você queira descobrir o significado de uma palavra específica que você ouviu relacionada a uma técnica de cirurgia plástica. Por exemplo, bichectomia. Olha só, vamos supor que você tenha ouvido essa palavra aqui. Bichectomia.
Bichectomia é uma cirurgia para retirada de gordura das maçãs do rosto, para a pessoa ficar com a bochecha mais fina, mais desenhada, tá bom? Imaginem que você tenha se deparado com essa palavra e você quer saber o significado dela, e você digita no Google e aparece um site falando sobre cirurgia plástica, e nesse site, você, quando corre os olhos pela página, você faz o skimming, você sabe ali que é um site de cirurgia plástica. Aí você vê lá definições de palavras. Aí quando você vai procurando algumas técnicas, você vai em busca de bichectomia, você está fazendo um scanning, né? Porque você está indo em busca de uma specific information naquele caso. Tudo bem? Next one here, guys. So, when you find your name on a list. Quando você procura seu nome em uma lista. Imagine, saiu a lista lá de aprovados do vestibular, você acessa o site para ver se seu nome está lá. Quando você vai correndo os seus olhos pela lista, você não está em busca de ter uma visão geral sobre a lista, você não faz skimming, você está em busca de ver se seu nome está lá, você está em busca de uma informação específica, então você está praticando scanning, ou estará praticando scanning nesse caso, tá bom? E finalmente, olha, when you check the date of a historical event, vamos supor que você vai à internet em busca de uma data específica sobre um evento histórico específico. Quando você está indo em busca dessa data, você está indo em busca dessa data por meio de uma técnica chamada de scanning. Tudo bem? Bom, eu acho que, grosso modo, era isso que vocês precisavam saber. Essa é a divisão geral e a diferença mais básica que existe entre estas técnicas. Tudo bem? Eu vou exemplificá-las através de um exercício, tá bom? Que eu preparei aqui para vocês. Deixe-me só apagar essas informações aqui, pessoal. Vejam só. Eu vou mostrar para vocês um texto e a gente vai usar esse texto como base para fazermos as atividades de skimming e scanning, tá bom? Inicialmente, eu vou mostrar para vocês this picture here, so just pay attention, okay? What can you see here? These are animals, okay? These are what we call polar bears, okay? São polar bears, ursos polares, ok? O que vocês sabem a respeito dos ursos polares? Uma coisa bem óbvia, né? Vocês sabem que eles moram em regiões super geladas, né? Onde as temperaturas são muito, muito baixas. Em grande parte, abaixo de zero. Na maior parte do tempo, pelo menos. Bom, so these are polar bears. O texto que eu vou mostrar para vocês trata de polar bears, tá bom? Vou apagar agora. And just pay attention. Pay attention to this text here, guys. Just a moment. Olha só esse texto. Polar bears, did you know? Vocês têm aqui. Polar bears live in the Arctic coastal areas and on sea ice. Aí você tem outras informações aqui, and then you have polar bears can swim more than 60 miles without rest to find food. Will that be far enough? If sea ice keeps melting. Aí aqui você tem polar bears do spend time in the water and on land, but they hunt for food, rest and raise their cubs on the sea ice. E aqui ainda vocês têm in 2008, these marine mammals were listed as a threatened species under the US Endangered Species Act because their habitat is being lost due to climate change. Vejam só, pessoal, eu li o texto bem rapidamente, até, tá bom? Mas não era essa a intenção. Eu quero fazer com vocês o seguinte. Eu vou pôr aqui do lado direito algumas perguntas que eu separei a respeito desse texto e nós vamos tentar respondê-las
de uma forma bem rápida, tá bom? Tentando usar uma ou outra dessas duas técnicas que eu estava tentando ensinar para vocês, tudo bem? So just pay attention. These are the questions, okay? Let me make it smaller. Imaginem que vocês recebam essa atividade, tá bom? Uma atividade baseada em um texto. Aí vocês têm algumas perguntas para responderem a respeito desse texto. Vocês vão ver comigo que não é necessário que você leia esse texto todo como eu fiz, para você, ou melhor, que você entenda esse texto todo para você chegar à resposta a algumas dessas perguntas. Vocês vão perceber que será possível você responder mesmo você não tendo muita noção de vocabulário, mesmo você não conhecendo todas as palavras, tá bom? Você pode deduzir o significado de algumas palavras, você pode usar seu conhecimento prévio a respeito do assunto, tudo aquilo que você já conhece a respeito do assunto urso polar, desse animal, ou do outro assunto que vai aparecer daqui a pouquinho ali dentro desse texto, tá bom? Então, olha só. Primeira pergunta. What is the text about? So this is the first question. What is the text about? Do que trata o texto? Tá? Bom, numa olhada rápida, você logo percebe que o texto trata de polar bears, de ursos polares. Se você não conhecesse a palavra bears, você logo perceberia aqui pela imagem que são ursos, né? Você vê aqui um urso, uma mamãe urso e os seus dois filhotes. Você poderia deduzir que a palavra bears significa urso, até porque se tem a palavra polar aqui é porque trata-se de ursos polares, né? Aí, bom, já dá para você ter uma leve noção do que trata o texto, né? Bom, trata de ursos polares, mas o que exatamente? Vejam, você não precisa ler exatamente tudo aqui para conseguir saber qual é o assunto tratado. Vamos supor que você corresse os seus olhos rapidamente pelo texto e chegasse aqui nessa parte que fala o seguinte, ó. A última linha do texto diz assim, because their habitat is being lost due to climate change. Ó, porque o habitat deles está sendo perdido devido à mudança climática. Bom, já temos mais um dado aqui. Está falando dos ursos polares. A gente sabe que eles moram em lugares onde há muito gelo, né? Eles dependem do gelo, na verdade, para conseguir caçar as focas, né? Que é o principal tipo de alimento que eles consomem. E tem um problema. Existe essa coisa chamada de climate change, a mudança climática, que está sendo ocasionada pelo quê? Aí você aciona seu conhecimento prévio a respeito do assunto. O texto, em nenhum momento, fala a respeito de aquecimento global, mas vocês já estudaram em biologia e ouvem o tempo todo no noticiário falar de aquecimento global, né? Então, vocês sabem que o aquecimento global, segundo os cientistas, está provocando o derretimento das calotas polares. Então, associando várias informações, você chega ao tema tratado no texto. Bom, professor, eu não li o texto todo, não, mas eu sei que esse texto aqui está falando que o habitat dos ursos polares está sendo perdido por causa da mudança climática. Então, qual que é o assunto tratado no texto, pessoal? Bom, vocês podem resumir de várias formas, né? Você pode responder, por exemplo, assim: o texto trata do problema enfrentado pelos ursos polares no que diz respeito ao derretimento do gelo provocado pelo aquecimento climático, né? Você sabe, os ursos polares dependem da camada de gelo para caçar as focas. Devido a essa dependência que os ursos têm do gelo marinho, as mudanças climáticas constituem a principal ameaça para a sua sobrevivência, né? Bom, eu acho que isso já responde à primeira pergunta. Então, você poderia dizer tudo isso ali na primeira pergunta. Ó. What is the text about? De que trata o texto? Bom, o texto trata da ameaça que a mudança climática traz aos ursos polares, uma vez que eles estão perdendo seu habitat. Tudo bem, pessoal? E isso tem posto em perigo a vida dos ursos polares, porque eles podem ficar sem alimentos, tá bom? Bom, depois eu explico isso melhor, mas esse é o tema. Aí vem aqui, ó, a segunda pergunta. Why is a warmer climate a threat to polar bears? Por que um clima mais quente, warmer quer dizer que mais quente,
é uma ameaça aos ursos polares. Bom, aí você tem que já começar a aprofundar um pouco mais o seu raciocínio, né? Por que que um clima mais quente é uma ameaça aos ursos polares? Bom, você pode pensar em várias coisas, né? Você pode pensar, por exemplo, no seguinte, é o que eu acabei de falar. O Ártico, que é onde os ursos moram, é um ambiente bastante frio, né? Com aquecimento global, algumas áreas estão derretendo. E isso reduz a área disponível para caça de focas. Por quê? Porque quando o mar não está congelado, né, os ursos são obrigados a ficar em terra firme. E o problema é que eles não conseguem se alimentar de nada que está na terra. Então, eles precisam da água na superfície do mar congelada para eles adentrarem o mar sobre ali essa superfície congelada para conseguir caçar as focas. Agora, se essa parte de gelo está derretendo, eles são obrigados a ficar ali em terra firme. E, portanto, eles podem não conseguir o alimento que precisam, que eles caçam lá na água. Qual que é o alimento que eles mais consomem? Foca marinha, ok? Bom, então, fazendo uma relação com a pergunta, você tem: Why is a warmer climate a threat to polar bears? Por que um clima mais quente é uma ameaça aos ursos polares? Bom, porque o clima mais quente provoca o derretimento dessa superfície de gelo e os ursos são obrigados a ficar em terra firme, né? E isso vai reduzir a, a caça deles, ou vai até mesmo impossibilitar a caça, tudo bem? E eles vão ter que contar com o acúmulo de gordura que eles têm, uma vez que eles não vão se alimentar tanto. Bom, passando para a pergunta 2. How many polar bears can be found in the wild? Olha só, quantos ursos polares podem ser encontrados in the wild, na natureza hoje? Pay attention to the beginning of the question. Olha só, how many? Quantos ursos polares podem ser encontrados na natureza hoje? Vejam, a expressão quantos pede um número. Então você tem que ir no texto em busca de um número, tá bom? Então, olha só, você pode ver que aqui no texto os números aparecem aqui, ó, tem vários números, né? 60, 100 quilômetros e vários outros aqui. Bom, aqui pede por uma quantidade, ó, quantos ursos polares? Então, professor, não é esse daqui, ó, porque está falando em quilos. E não está pedindo peso de nada, está pedindo sobre uma quantidade. Aqui está falando em metros, olha. Mesmo que você não entenda o que é height, mesmo que você não entenda o que é weight, você conclui que, bom, não é esse número aqui, porque está falando em metros. E aqui está pedindo quantidade, metro não é quantidade, metro é medida, tá? Aí aqui, population, população. Bom, aqui pode ser algo interessante, professor, porque olha só, aqui está falando em 22 mil a 31 mil. Ou seja, a population de polar bears today, a população de ursos polares hoje, está em torno de vejam que é apenas uma estimativa, em torno de 22 mil a 31 mil ursos polares. Então, this is the answer to question number 2. Olha, quantos ursos polares podem ser encontrados na natureza hoje? Aí você vai por aqui, em torno de 2 mil a 31 mil ursos polares. Bom, 3. How far can a polar bear swim without resting? Vamos supor que você não entenda muito bem a pergunta, mas você vê aqui o verbo swim. Swim é uma palavra bem simples. Swim significa nadar. Bom, nadar sem descansar. Ó, qual a distância que um urso polar consegue nadar sem descansar? Essa informação tem em algum lugar aqui do texto, vocês podem ver o verbo swim aqui, ó. Vamos supor que você não entenda muito o que está escrito no texto, mas você vai fazer o que a gente chama de scanning, olha. Na pergunta 2 e na 3 já começou a ser necessário você fazer scanning do texto, né? Você vai em busca de informações específicas, olha. Na pergunta 2, você queria saber uma quantidade, a quantidade de ursos polares que existem, né, ainda hoje na natureza. Bom, aí você foi lá e encontrou aqui de 22 mil a 31 mil ursos polares. A 3 já quer saber outra coisa, a distância que um urso polar consegue nadar. Vejam, a palavra swim, ela aparece aqui, ó, dentro do texto, estão vendo, pessoal? Swim. Então, a informação deve estar por aqui, ó. Tudo bem? Então você vai focar essa parte do texto agora. Então, o que diz essa parte? Ó? Os ursos polares conseguem nadar mais de 60 milhas. Convertendo milhas em quilômetros, isso dá mais de 100 quilômetros
without rest, ó, without resting, sem, aqui está o verbo descansar, aqui foi usado a palavra descanso, ó. Então, polar bears, os ursos polares, podem nadar mais de 100 quilômetros sem descansar, para fazer o quê, professor? Que eles nadam tanto assim, to find food, para encontrar comida. Então, eles conseguem entrar no mar e nadando por até 100 quilômetros em busca de comida. Então, qual é a resposta? A resposta é 100 quilômetros. Olha, more than 100 kilometers. Mais de 100 quilômetros. Por mais de 100 quilômetros, ok? Vejam que a informação é um número, é um dado bem específico, né? Continuando, number 4. When was the polar bear named a threatened species? Vejam, quando o urso polar foi chamado de uma threatened species, uma espécie. Aí, threatened. Professor, eu não sei o que é threatened. Não importa, olha só, o que importa é que você localiza essa frase no texto. Está dizendo aqui, ó, threatened species. Está perguntando quando que o urso polar foi chamado de uma species threatened. Vamos partir do pressuposto de que você não sabe o que é threatened, tá bom? Você vê aqui, threatened, aí aqui tem uma data, olha, tá vendo? Um ano, 2008. Essa é a resposta. Foi em 2008. Mas o que exatamente aconteceu em 2008? Olha, em 2008, esses mamíferos marinhos foram listados como uma espécie ameaçada, uma espécie que corre o risco de extinção. Então, vejam só, a palavra threatened, ela vem dessa palavra aqui, pessoal. Threat é igual a ameaça, tá bom? E o verbo to threaten significa ameaçar. Ameaçar. Então, aqui, vejam só, quando eles falam no texto em threatened species, na verdade isso significa espécie ameaçada, tá bom? Ameaçada de quê? De extinção. Bom, number 5. What does the polar bear's scientific name mean in English? O que o nome científico, scientific name, vejam, palavras próximas ao português, palavras que nós chamamos de cognatas, elas ajudam você na compreensão daquilo que é novo para você, tá bom? Então, se você nunca viu a palavra científico, você não teria dificuldade de entender que essa palavra significa científico. Olha, scientific name, nome científico. Então, qual é a pergunta então, professor? A pergunta é what does the polar bear's scientific name mean in English? O que o nome científico do urso polar significa em inglês? Bom, o que significa o nome científico? Onde é que fala de nome científico? Aqui, pessoal, olha, scientific name. Então, vejam, vocês estão indo em busca de uma informação específica. Você quer saber o que significa esse nome em inglês. Tá escrito isso no texto, professor? Tá aqui, ó. Tem o nome científico, aqui dado em latim, né, como os nomes científicos são dados, tá assim, Ursus maritimus. Aí tem aqui, entre aspas, olha, à direita, o que essa expressão em latim significa em inglês. Significa sea bear. Bear, como nós vimos aqui em cima, bear significa urso. E sea significa mar, né, ó. Sea significa mar. Então, o que é sea bear? Urso marítimo, tá bom? Urso do mar. Então, qual é a resposta da pergunta, professor? O que significa o nome científico do polar bear, do urso polar? O nome científico dele significa sea bear, ou seja, urso marítimo, urso do mar, ok? Vejam, pessoal, então, ó, eu não traduzi o texto todo para vocês, tá bom? Eu fui direto em partes que me interessavam. Essa estratégia é chamada de scanning. Quando você vai em busca de uma informação específica dentro do texto, você não precisa ler o texto todo. Você lê apenas aquelas partes, aqueles trechos que te interessam. E como é que eu vou saber, professor, em que parte eu vou? Bom, você tem que se orientar por palavras chaves que você encontra nas perguntas. Então, por exemplo, aqui na pergunta de número 5, a palavra-chave era scientific name. Aí você vai lá no texto, ó, e procura scientific name. Na pergunta 4 falava quando. Essa é uma palavra importante, porque você sabe que quando pergunta sobre um momento no tempo, né? Uma data, ou então aqui, como a gente viu, um ano, foi dado um ano, né? A resposta está em ano. E aqui você
percebeu que não se tratava apenas de uma espécie qualquer, é uma threatened species, uma espécie que está ameaçada de extinção, uma espécie ameaçada. Então, você foi aqui ao texto, né, em busca dessa informação, aí você aqui percebe que a própria expressão threatened species aparece dentro da pergunta. Então, a própria pergunta te traz uma palavra-chave que te orienta na hora de buscar informação no texto, tá bom? Você vai aplicar a técnica de scanning, buscando informação específica, mas você vai de uma forma orientada, você já vai em busca de uma palavra específica, tudo bem? Tá vendo? Você corre os seus olhos pelo texto, de uma forma bem rápida e genérica, em busca de informações específicas. A mesma coisa aconteceu quando nós estávamos em busca da palavra swim, né? Ó, a que distância que um urso polar consegue nadar sem descansar? Aí a gente viu que a palavra swim, pessoal, olha, está aqui, ó, nessa parte do texto, né? Olha só, tá aqui, swim. Então você é uma coisa visual mesmo, né? Você bate os olhos no texto em busca de uma palavra e você vai saber então que a sua resposta estará em torno dessa palavra, tá bom? É uma forma de você ganhar tempo na localização das respostas, tudo bem? Bom, eu tenho aqui outras duas perguntas sobre esse texto ainda, deixe-me localizá-las aqui. Eu já havia digitado para ganhar tempo, tá bom, pessoal? Por isso que eu só estou copiando aqui. So just a moment. Olha só. Vamos responder essas duas perguntas. São perguntas de verdadeiro ou falso, tá bom? Você tem que responder as perguntas de acordo com as informações que o texto te traz. Olha só. Então, marque aqui true or false, né? É verdadeiro ou falso o que está sendo dito aqui? Aí tem aqui, ó, frase 1. Polar bears live both on Antarctica and in the Arctic near the North Pole. Essa frase está dizendo: os ursos polares moram tanto na Antártica quanto no Ártico, próximo do Polo Norte. Bom, essa questão ela já demanda que você acione seus conhecimentos prévios, né, seus conhecimentos de mundo, tudo aquilo que você já acumulou de conhecimento, porque você tem que saber se na Antártica, que é um continente bastante frio também, se é lá no Polo Sul, né? Vocês sabem, a Antártica fica no Polo Sul e o Ártico fica no Círculo Polar Ártico, né? Que é lá no Polo Norte, lá no topo do hemisfério norte. O texto fala o seguinte, ó, os ursos polares moram nas áreas costais, né, nas áreas costeiras do Ártico e sobre o gelo do mar. Então, olha só, aqui está falando no Ártico, apenas Ártico. Não tem urso polar na Antártica, tá bom? Então, essa afirmação está falsa, tá bom? Porque está falando que eles moram tanto na Antártica quanto no Ártico. E não, eles moram apenas no Ártico, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas você pode encontrar ursos polares tanto lá no Canadá, quanto na Rússia, numa parte da Noruega, tá bom? No Alasca, lá na região dos Estados Unidos, no Alasca, e onde mais você pode encontrar na Groenlândia também. Toda aquela região lá do Círculo Polar Ártico, tá bom? Bom, lá embaixo, no Polo Sul, você encontra pinguins, tá bom? Pinguins. Bom, próximo item aqui, ó. Polar bears are excellent swimmers. Os polar bears são excelentes nadadores, são exímios nadadores. Será que isso é verdade? Bom, é verdade, né? Tá dizendo aqui que eles conseguem nadar mais de 100 quilômetros. Bom, se eles conseguem nadar mais de 100 quilômetros é porque eles sabem nadar, né? E não são simples nadadores, não. Eles são exímios nadadores. Bom, até aqui aparentemente está correto, olha. They can travel long distances between shore and sea ice if necessary. Eles podem viajar longas distâncias entre a margem, né, ali, e o gelo do mar, se for necessário. Eles podem percorrer longas distâncias? Sim, aqui está falando em até 100 km, mais de 100 km na verdade. So this sentence is true. Então a primeira é false e a segunda é true, tá? Aqui nessa palavra faltou a letra E, tá bom, pessoal? Deixa eu só pôr aqui a palavra between.
ela tem um E aqui depois da letra B, tá bom? Bem nesse ponto aqui tem um Ezinho, então é between shore and sea ice if necessary. Bom, pessoal, eu espero que com esse texto eu consiga ter mostrado para vocês como é que vocês aplicam as técnicas de skimming e scanning. Como a gente viu, eu apliquei a técnica de skimming ao responder a primeira pergunta, ó, qual é o texto, do que o texto trata, qual que é o assunto tratado no texto. Bom, como eu falei, correndo os olhos assim rapidamente pelo texto, você já tem uma breve noção do que ele trata, né? Até pela imagem que é dada aqui, né, fica bem claro que trata o texto a respeito de alguma coisa relacionada aos ursos polares, tá bom? Aí você tem que ir atrás de outras informações para saber o que exatamente a respeito dos ursos polares. Aí a gente viu então que as perguntas 2, 3, 4 e 5, elas perguntavam coisas mais específicas, né? Elas queriam saber informações específicas do texto. Então você teve que ir ao texto em busca de specific information. Quando você faz isso, você está praticando o que a gente chama de scanning, tá bom? E, bom, pessoal, era isso nessa aula. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha sido claro, tá bom? Na minha explicação. São técnicas bastante simples e óbvias, na verdade. O importante é que vocês aprendam a terminologia, né? Que vocês aprendam a dar nome às coisas. Qual o nome dessa técnica? Qual o nome daquela técnica? Tá bom? Como eu mostrei para vocês, a gente usa essas técnicas no nosso dia a dia, em atividades rotineiras, mesmo sem saber que elas recebem esses nomes e que nós estamos aplicando essas técnicas. Tudo bem? Bom, para essa aula, pessoal, era isso, tá bom? Beijo aí a todos e grande abraço.